escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel. Hoje vamos meditar no capítulo 15, dos versículos 1 até o versículo 3, que nos diz o seguinte: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, chegamos ao capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, e aqui nós vemos o Senhor recordando de um momento em que Israel passava pela terra dos Amalequitas, e estes foram embaraço, empecilho no caminho do povo de Israel. Então o Senhor diz para Saul que era para ele destruir totalmente esta nação. Não era para deixar nada, nem pessoas, nem despojos. Tudo era para ser destruído. E é interessante nós observarmos que a decadência de uma vida espiritual, ela se retrata no momento em que uma pessoa ela tem dificuldade de atender a voz de Deus e ainda justifica a sua dificuldade em obedecer aquilo que o Senhor ordena com argumentos que são para louvar a Deus. Ora, o que nós vamos ver é exatamente isto aqui na vida de Saul. O Senhor disse para Saul: Saul, destrói totalmente os amalequitas. Não os perdoes, destrói totalmente. Mas olha só o que nós vamos ver. A Bíblia vai nos dizer que Saul juntou 200.000 homens para aquela peleja. Então ele faz emboscada naquela cidade, e depois que ele faz esta emboscada, a Bíblia vai dizer que Saul, ele retirou deixa-me localizar aqui, ele tirou os queneus que estavam no meio dos amalequitas, para que eles não fossem destruídos juntamente com eles. E aí, no versículo 7, a Bíblia vai nos dizer que Saul feriu os amalequitas desde Avilá até Sul, que está próximo ao Egito. Foi uma grande destruição, porque Deus havia determinado
que ele destruísse, ou seja, a mão de Deus estava cooperando com Saul para que ele fosse vitorioso. Agora, veja o que a Bíblia vai nos dizer no versículo 8 e no versículo 9. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu. Ou seja, Saul poupou o rei dos amalequitas. E o versículo 9 vai dizer ainda que Saul e o povo perdoaram Agag e o melhor das ovelhas e das vacas, ou seja, tudo aquilo que era de bom segundo aos seus olhos, eles perdoaram, ainda que o Senhor havia dado ordem que era para eles destruírem tudo, mas eles perdoaram. Mas perdoar não é um ato de bondade? Perdoar não é a vontade de Deus? Perdoar é a vontade de Deus. No tempo em que nós vivemos, principalmente, nós vivemos no tempo da graça, aonde o Senhor nos recomenda de fato a vivermos desta maneira. Mas esta não era a realidade de Saul. O Senhor estava ensinando as nações a temê-lo, e para isto estava usando Saul. E usando Saul, Deus estava determinando que era para que aquela nação fosse destruída, para que o temor de Deus caísse sobre a terra. E agora Saul, ele desobedece ao Senhor. Deus diz: fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, não lhe perdoes. Mas a Bíblia diz que Saul e o povo perdoaram a Agag e o melhor das ovelhas e das vacas. E também vai dizer que perdoaram também os cordeiros. Então, nós vamos ver na sequência do texto que Samuel, ele vem para visitar a Saul depois daquela peleja. E quando ele chega, ele então pergunta para Saul, dizendo: Saul, que bramido é esse de ovelhas que ouço? Aí Saul vai dizer: olha, separei o melhor que tinha na terra para consagrar ao Senhor, para oferecer em sacrifício ao Senhor. E é onde Samuel vai dizer para Saul: Saul, Saul, obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ei, eu não sei como é que você tem se comportado diante do Senhor. Ele exige de nós uma vida santa, uma vida piedosa. E às vezes fazemos tanto sacrifício, às vezes nós arrancamos sangue do nosso corpo, tentando agradar a Deus, mas temos dificuldade em obedecer uma palavra que Ele determina para que nós façamos. Foi o que aconteceu com Saul. Saul ouviu a voz de Deus, que ele deveria destruir tudo, mas ele poupou alguma coisa, achando que com aquele argumento de que ia deixar para o Senhor, pudesse salvar aqueles bens que segundo os seus olhos eram aprazíveis. E a palavra de Deus para nós hoje é: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus se agrada muito mais de que nós sejamos obedientes à sua voz do que façamos sacrifícios que venham trazer para nosso coração um sentimento de que estamos agradando ao Senhor, ainda que não estejamos obedecendo à sua vontade. Sempre que você for fazer um sacrifício ao Senhor, ele deve estar associado à vontade de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que no nome do Senhor Jesus você possa fazer sempre sacrifícios agradáveis ao Senhor. Obrigado pela sua companhia,
Continue conosco. Até a próxima reflexão. Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Quem te chama é o teu Deus.